Olá, pessoal! Estamos começando aqui uma live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Eu sou a Lia do Ecotesse. Estamos aqui em São Paulo. Hoje está um dia friozinho, muito maluco o nosso tempo. Contando um pouco, então, sobre o lançamento do livro, né? A gente está nessa semana fazendo o lançamento do livro Sustentabilidade e Moda Latino-Americana e por isso a gente está promovendo algumas lives. Então... E aí, para hoje, a gente trouxe um tema super legal que é identidade cultural e técnicas tradicionais têxteis e convidamos duas especialistas na área, uma é a Helena, da Arte Sol, e a Elizabeth, do Projeto de Indústria de Atibaia. E aí, então, enquanto o pessoal vai entrando, para quem é novo por aqui, né, o Ecotesse é um instituto do terceiro setor, uma ONG que trabalha com moda sustentável já há 15 anos e a gente vem atuando no apoio à construção de uma cadeia de moda que possa ser mais ética, né, ou seja, valorizando as pessoas que estão por trás das nossas roupas, mais limpa, né, com a utilização de matérias-primas de menor impacto e mais inclusiva. Então, a gente tem um trabalho forte também em proporcionar com que pessoas em alguma situação de vulnerabilidade social, econômica, possam estar inseridos dentro desse mercado de uma maneira mais saudável. Eu vou chamar então aqui a Elizabeth para entrar com a gente, para a gente dar sequência. E vamos lá. Que aí a gente já vai no gancho. Elizabeth também é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Olá! Opa, foi rápido. Sempre elegante. Opa, muito obrigada. Tudo bom? Tudo bom, Lia? Acho que é um prazer enorme poder te encontrar novamente. A gente se conhece já há bastante tempo e foi Nossa, através da renda. A gente se namora platonicamente há muito tempo, né? Não Muitos é? anos. Fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um pouquinho de cada coisa. Devagarzinho chegamos aqui, juntos, nesse Sim. livro maravilhoso. Aliás, eu não consegui estar com você ontem, porque eu tinha um compromisso que eu não consegui desmarcar, mas eu assisti depois. Nossa, eu achei muito, muito interessante, fiquei muito emocionada. Eu achei principalmente que eu quero fazer uma introdução. Você comentou uma coisa com a Marina muito importante, que é a questão da gente, de que parece que o Brasil não está na América Latina. Uhum. Então, eu queria lembrar que, na verdade, o que você está fazendo, o que a Ecotesse fez, é super importante, justamente porque inseriu e lembrou a gente de que a gente pode ser o único país que fala português dessa América Latina, mas nós somos da América Latina. E, na verdade, a gente está... Ao você traduzir, lançar aqui, você, na verdade, está relembrando e está reintegrando e fazendo com que a gente lembre que, na verdade, a gente tenha que olhar para esse lado. Nossa, Isso eu acho de uma arrepiada. Eu acho isso de uma importância fundamental, porque, assim, na minha história, eu virei para a América Latina por causa da renda em Yanduti. Porque a renda em Yanduti é a verdadeira expressão desta questão. É uma renda que vai para vários lugares da América Latina, que mostra a diversidade, que em cada lugar tem uma feiçãozinha, tem uma cara, tem uma característica e tal, mas ela lembra que nós somos todos latinos, sabe? Assim, então eu acho que é um casamento perfeito, realmente. Assim, estou muito contente com o fato de tudo que faz o Brasil se integrar na América Latina é uma coisa e um movimento que me alegra muito, porque é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? Impressionante, é impressionante por que a gente faz muito pouco. Eu acho que essa é uma reflexão que eu sempre tenho. Porque quando a gente se conecta com eles... Historicamente tem.
tem seus fundamentos, Lia. Tem a questão da língua, nós temos a questão da dimensão do país. A gente tinha, até bem pouco tempo, a gente tinha um sertão inteiro, o interior inteiro da América Latina de distância, para chegar até a parte mais latina. Você vê que a ocupação da interiorização do país é muito recente, é da década de 60, né? Sim. Sabe? Então, na verdade, a gente tem motivos para isso, digamos assim, mas de toda forma também tem motivos que é da gente ficar muito mais ligada com o lado, com o que está depois do oceano, embora seja muito mais difícil, seja. É Sim. interessante porque, na verdade, você sabe que é uma coisa que pouca gente sabe, é muito pouco estudado, é engraçado, é muito pouco estudado, inclusive, na história mesmo. Por exemplo, aqui essa área de São Paulo e essa área do sul do Brasil tinha uma época que tinha mais contato com Assunção e pelos Peabirus, pelos caminhos dos índios, do que com a parte do oceano, com São Vicente e, por sua vez, com a corte portuguesa. Então, São Paulo era muito integrado com essa parte interior do continente, que depois, inclusive, foi fechado, foi até porque não era interesse da coroa, né? Da coroa portuguesa. Realmente, Mas a gente tem muito trecho de história que a gente ainda não conhece. Tem com muita coisa certeza. para conhecer e para estudar, viu? Mas muito legal te escutar nesse ponto, assim. E eu queria que você se apresentasse um pouco da sua história, apresentasse o seu trabalho relacionado à renda em Anduti. O dia que eu, em 2003, eu fiz um curso, fui fazer um curso aqui em Atibaia, onde eu estava morando há poucos anos, porque eu sou de São Paulo, mas vim para cá no ano 2000. Eu fiz um curso justamente que é um curso era do esquema da arte solidária, do artesanato solidário. Era um curso em imersão de uma semana, onde você você passava a questão da tecnologia, da formação de grupos, de geração de oportunidade de renda. Na verdade, então, o Inhanduti, eu fiz esse curso, caiu uma peça de Inhanduti na mão e a gente fez como teste no curso, o meu grupo fez em cima dessa peça que a gente, dessa técnica que a gente chamava de Inhanduti, que nem sabia direito do que se tratava. E aí e eu falei, olha, gente, eu vou continuar essa história. Eu fiquei intrigada com a peça. Eu falei, eu vou continuar essa pesquisa. Até porque o nome me intrigava. Porque Inhanduti é uma palavra guarani. E depois eu vinha saber que, na verdade, ela significa o branco da aranha. E eu continuei essa pesquisa. No fim, no começo, uma ou duas pessoas se agregaram, mas depois também foram indo. Eu, na verdade, tenho algumas pessoas que, durante alguns períodos de tempo, fazem o trabalho comigo e depois de um tempo já vai para o outro lado. Só eu, no final, que acabo mesmo que desde 2004 estou nessa, assim, no começo muito devagar, porque eu trabalhava, nunca era sempre uma atividade paralela, né? E só nos últimos anos que eu tenho tido um pouco mais de tempo depois que eu me aposentei. Mas então, aí eu peguei e comecei a querer ir atrás dessa história, fiquei intrigada. E o que acontece? Não tinha informação. Porque em 2003, 2004, essa técnica estava praticamente esquecida. Não conseguia informação. O nível essa renda é tão pouco estudada, essa técnica é tão pouco estudada, que terminou que eu desenvolvi um procedimento que eu mantive todo o tempo. Eu tenho que ir até o local estudar, eu viajo. Então, para conhecer o Inhanduti, que era o Inhanduti do Paraguai, que é o que tem mais relevância, é o que tem mais relevância econômica, que tem mais importância no sentido
de que tem mais atividade, porque a renda Inhanduti no Paraguai, ela é símbolo nacional, ela é produto turístico, ela tem uma cidade que tem lá 1.500, 2.000 rendeiras que vivem disso. Então, para conhecer isso, lá em 2004, 2005, 2006, não tinha muito jeito, tinha muito. Eu acabei indo para lá. E aí foi indo assim, na verdade, eu acabei tendo o jeito de eu conhecer essas peças, muitas vezes foi ir até o local. Ou, de alguma forma, em algum encontro internacional, como aí já veio acontecendo nos últimos anos, conhecer esses artesãos, esses rendeiros, essas rendeiras, nesses encontros, como já aconteceu eventualmente um encontro nas Canárias que quer desenvolver, que trabalha para valorizar essa técnica. Sim, de se conectar. Nas Deixa eu fazer uma Canárias, pergunta de curiosidade. Essa é uma técnica que tem vários nomes. Então, então, Tenerife, Renda-Sol, é isso? Então, na verdade, é assim, a renda-sol é porque ela é da família dos soles, das rendas-sol. Por quê? Porque, na verdade, o soles, ou a renda-sol, é o ancestral dessa técnica. Então, tanto é que seria através dela, que ela é uma renda emblemática do século de ouro da Espanha, do século XVI, da Espanha, de Castilla e León, que a Espanha do século XVI que a gente conhece, a Espanha dos grandes descobrimentos, é essa Espanha do século XVI, que é Castilla e León, que na verdade é essa Espanha dessa época. Então, possivelmente, ela chega para a América por aí. Embora essa pesquisa documentalmente nunca tenha sido feita ainda. Isso por enquanto, continua sendo só uma ilação, porque ainda não está documentada, ainda não foi feita documentalmente. E o que você mais vai ouvir é que veio pelas Canárias. Realmente, ela veio pelas Canárias, porque as Ilhas Canárias, Tenerife era o almoxarifado das grandes navegações. Inclusive, em Tenerife, você tinha acordos especiais de imigração. O navio parava lá e ele podia trazer para a América até 5 famílias. Então, isso tudo, claro. Então, também, o que você vai ouvir mais a nível de história é que veio pelas Ilhas Canárias. Mas eu acho que, na verdade, ela tem o seu ancestral, porque você também tem a história desses primeiros colonizadores que no século XVII e tal, em algum momento naufragaram na costa, tanto do Brasil como indo para Assunção ou indo para a área do Prata, entendeu? Então, não é uma coisa que está documentada, mas é uma coisa que, por enquanto, a gente ainda está na lógica e alguém vai ter que um dia fazer essa pesquisa e fazer essa pesquisa e essa documentação, né? E aí ela atinge vários lugares da América, tanto da América do Norte como da América do Sul, e o que acontece é que ela desenvolve, em cada lugar que ela vai, ela adquire algumas características próprias, às vezes nomes próprios, às vezes técnica, o lugar onde ela se acultura melhor e de uma forma mais especial e mais forte é no Paraguai. Porque no Paraguai ela vai adquirir esse nome novo, tanto que no Paraguai essa técnica não é chamada nem de sol, nem de renda-sol, nem de Tenerife, ela é chamada de Nhanduti. Ela desenvolve a população crioula, que é aquela população mestiça, né, com o próprio. O Paraguai é um dos países mais miscigenados do mundo. A aculturação, a miscigenação com o povo guarani é muito grande, teve políticas públicas de integração entre. Então é muito especial. A cultura guarani é muito forte no Paraguai. Muito forte, muito bonita, muito interessante. Então, você, na verdade, vai ter. Lá ela vai, inclusive, ter esse nome de Inhanduti, e ela vai ter características completamente diferentes de todos os lugares do mundo, porque ela, inclusive, é tecida de uma outra forma. Eu tenho condição de mostrar aqui uma peça do Inhanduti do Paraguai, se você nos mostre. Sim, dá para ver. Essa é como é feito no Paraguai. É claro, ela aqui é uma peça para turismo, então ela está presa no bastidor onde ela é feita, tá?
mas ela geralmente tem, ela não, ela mais modernamente ela vai se colorir, mais antigamente ela era mais para o branco, para o bege, já chegou a ser feita até uma época com fibra de caraguatá, ou ela já chegou também a ser menos, mais parecida com, mais para o branco, mais para a Aham. cor clara. E depois, talvez até por causa do turismo mesmo, ela foi colorindo. Eu acho que E o artesanato vai se modificando um pouco, né? Então você está falando sobre utilização de materiais diferentes, provavelmente o turismo com certeza vai trazendo umas demandas, né? E o que tem mais Interessante. interessante e muito bonito é que essa integração com o Paraguai é tão grande que, inclusive, a renda é reescrita no Paraguai. Então, ela vem da Europa muito floral e ela aqui no Paraguai ela começa a escrever as coisas, os animaizinhos, os animais, a flor local, o jasmim, ela começa a reescrever o entorno do novo mundo. Então Sim. é uma. E eu acho que assim, o Brasil sofreu uma influência bastante grande, porém peculiar do seu jeito próprio, da questão do Inhanduti do Paraguai. A gente pegou muito o nome, Uhum. mas a gente faz de um jeito completamente diferente. A gente tece Nossa, eu com não sabia bastidores disso. assim. Super interessante. Ai, que A lindo. gente veja, aqui é um ponto tradicional do Paraguai que é o pajarito, que é um Uhum. passarinho. Mas a gente tece dessa forma, que a renda é modular, é feita um a um, e depois Uhum. é unida. Na verdade, a gente tece, mas na verdade a gente não tece mais, porque o jeito que é feito hoje é feito só praticamente um único ponto, é feito de uma forma completamente diferente. Eu, Entendi. pessoalmente, em Anduci de Atibaia, a gente também trabalhou com resgate da técnica. Então, a gente trabalha com essa técnica como ela era no começo do século XX. Porque no começo do século XX, ela foi conhecida uma época como Brazilian Point Lace. E Aham. aí, ela realmente é uma renda. Isso daqui é um exemplar dessa época, mais ou menos. Vou colocar aqui no fundo. Que aí dá pra ver melhor. E já vou, ó, Ó, vou te avisar que a gente tem 6 minutos de conversa, acredite se tá. puder. Ai, que coisa Tá vendo? linda. Esse daqui é como a técnica era no começo do século. Então, Então, assim, só para o pessoal entender, são vários círculos que depois vocês vão unir esses pequenos círculos, exatamente. né? Então, essa daqui é uma peça antiga, é do meu Aham. acervo. Na verdade, a gente do Inha do Tiritibaia trabalha mais nesse padrão. A gente trabalha muito pouco, porque a gente trabalha mais para dar visibilidade da técnica, porque, na verdade, o nosso grupo, vamos dizer, a nossa missão, nosso Sim. trabalho é pesquisa. A gente foi abandonando a questão da geração de renda e do ensino, porque a gente foi Uhum. descobrindo que não sabia do que estava falando, ninguém tinha estudado, é uma renda. Eu, inclusive, no livro, falo que eu gostaria muito que a renda um dia deixasse de ser uma renda de segunda categoria. Ficou meio chocante, mas eu vou explicar que essa segunda categoria é porque ela meio ficou no limbo pelo fato de não ser estudada. Entendi, claro. Então, o próximo passo da gente é justamente esse. Eu agora estou entrando na seara de escrever isso, de colocar isso que eu estou levantando há quase 18 anos, essa Uhum. história que ninguém conhece, na verdade, Sim, e de alguma maneira deixar isso escrito. Porque, com na certeza. verdade, e aí depois depois que escrever isso, alguém faz a sequência, ou eu mesmo depois faço a sequência. Mas o Unha do Jequitinhonha hoje, basicamente a missão é pesquisa. A Que gente resgatou a maravilhoso. técnica também, mas a gente trabalha com pesquisa mesmo, que para escrever a história dessa técnica, que a gente acredita que é uma das formas de valorizar ela. E realmente a gente conseguiu, é interessante, porque embora a gente tenha muito pouco elemento, desde o começo eu trabalho com a internet. Uhum. Então a internet fez com que
assim, reverberasse bastante o trabalho do Inhanduti. Então, a gente é super conhecido no mundo inteiro. Quando eu vou em encontro internacional, Super. todo mundo conhece o Inhanduti. Pode não conhecer Elizabeth, mas conhece o Inhanduti de Atibaia. E porque a gente, a partir enquanto eu fui descobrindo coisa, eu fui colocando na internet, fui colocando, fui colocando. E agora, a última coisa que eu ando, desde 2019, nós colocamos a técnica também. A gente tem hoje vídeo com 3 vídeos com passo a passo muito bem feito, muito extenso, de quase meia hora cada um, onde a gente com muito apuro, com muito detalhe, a gente está transmitindo a técnica que a gente desenvolveu. Sim. Eu acho que você é uma pessoa que traz essa bagagem de uma pessoa que realmente é isso, pesquisou, estudou e está tentando propagar toda essa história, né? E eu acho que isso é bastante importante, né? Além do fazer em si, do grupo de geração de renda, do grupo do artesão, assim, de a gente poder entender o significado mesmo também por trás do trabalho artesanal, como ele é feito, né? Como ele era feito antigamente, quais são as possibilidades. E o Eu significado também disso tudo, né? significado. Eu acho que a Edi também ajuda quando a Helena, por exemplo, estava falando de a gente contar essas histórias, né? Toda essa bagagem que você vai trazendo ajuda a gente a poder contar melhores histórias, porque a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente sabe como colocar isso para fora. E Ajuda tem muita a criar coisa, valor. Lívia. Tem, porque tem assim, tem um momento, inclusive, que o Inhanduti, em 1900, na década de 50, aqui na região de São Paulo, essa técnica foi produto para muitas famílias, gerou renda. E Sim, aí ela tinha uma cara muito especial. Isso também é uma coisa que eu fui levantando, entendeu? Então tem muita história ainda para se colocar. E é claro que ela já serviu em algum momento e já fez parte de um movimento importante de economia informal e de artesanato, entendeu? Daqui nessa região, em Socorro, principalmente, na região de Campinas, em São Paulo também localizei algumas famílias. Então, é uma coisa que, na verdade, o que a gente faz é colocar à disposição. Nós, com o tempo, muito estamos legal. colocando à disposição, como a gente vem vindo, na verdade, desde 2006, 2007, que eu mantenho vários blogs, eu tenho, inclusive, um museu virtual da renda Tenerife, né? Então, desde 2006, 2007, a gente sempre colocou à disposição tudo que a gente foi descobrindo, aprendendo, sabe? A gente sempre compartilhou isso. E deixa Sabe? eu te falar, acho que a Inclusive, gente tem. Desculpa, a gente pode tem acho falar que um primeiro. minuto. Bom, primeiro eu queria contar que tem várias pessoas comentando aqui que já aprenderam com a mãe, aprenderam com a avó e que sabem um pouquinho de Isso renda precisava Tenerife. Muito só lindo. aprender a contar É. comigo. Então, ó, entra em contato. E a gente, eu não sei exatamente como que finaliza, de alguma maneira, alguma hora eles vão encerrar a gente. Eu queria te fazer uma última pergunta. Fala, Só para a fala. gente conseguir finalizar. Você comentou que no livro, né, aquele seu depoimento do livro é um depoimento que a gente pegou em 2017, se eu não me engano. Então, acho que se fosse fazer de novo essa pergunta, né, o que você desejaria aí para o Inhanduti de Atibaia, para o seu trabalho, em uma frase, o que você pensa aí Não, sobre o eu quero futuro disso? agora é deixar isso de uma forma mais sólida, esse trabalho e essa pesquisa mais solidamente, porque por enquanto ela está meio só na internet, no mundo virtual. Então eu queria deixar isso de uma forma mais sólida. Eu acho que é o próximo caminho, a próxima fase dessa pesquisa, entendeu? É estudar e montar esse texto e ver Divulgar. qual é a forma que isso que essa pesquisa vai ficar por aí e Maravilhoso. formalizar isso para de repente até partir para até para uma outra fase, sabe? Também. Maravilhoso. Também a Bom. gente talvez tenha que encerrar esse ciclo. Aham. Pode ser que sim, né? Acho que talvez seja um ciclo. Você já pesquisou bastante, agora conclui algumas coisas, divulga, não sei, Exatamente, monta um exatamente. livro, fazer uma exposição, quem sabe. Poxa, que Isso. prazer enorme. Acho que assim, uma aula, né? Acho que tá todo mundo que tá aqui, tá vendo, foi uma grande aula. Acho que você é uma educadora e super eloquente, assim, na explicação. É um É prazer uma muito paixão, né? grande. Quando a gente fala de paixão, é uma Eu dureza porque totalmente acabou. apaixonada. Ó, e estão falando, vamos embora publicar um livro de Inhanduti. Então,
Umas É pessoas essa conhecem. Quero te agradecer então pela participação. Espero que a gente possa aí se encontrar novamente em Eu que quero breve. agradecer, porque para mim foi uma honra Que participar de um bom, evento como isso. Já te falei que o legal. porquê e acho que É, quero parabenizar vocês por isso tudo. A que Marina, que eu bom. não conheço, a Marina e a Carla, tá? Aham, E principalmente vocês que por bom. inserir o Brasil nessa história. É, e a gente está bem feliz de ter você no livro. Acho que não só aqui presente, mas de poder continuar, de divulgar realmente aí para a América Latina o trabalho do Isso, Nhandu isso. Tidiaçebá tão lindo. É. Obrigadíssimo, então. Até Obrigada, Elmira. breve. Um Até qualquer beijo. hora. Tchau. Então, gente, estamos finalizando aqui a nossa live. Ela termina em qualquer momento. Espero que vocês tenham curtido. Nossa, acho que foi um super papo. A gente fica até surpreso assim com as coisas que vem. A gente programa um roteirinho e de repente a coisa vai indo, né? Então, convido vocês aí para seguirem, para quem ainda não estava acompanhando, né, o trabalho da Artsol, o trabalho do Ian do Tid Atibaia, que aqui dentro do Instagram está como Renda Tenerife. E, claro, convido vocês a irem até o Amazon, conhecer o livro Sustentabilidade e Moda Latino-Americana, lerem um pouquinho, adquirirem o livro. E espero que vocês continuem acessando e conhecendo o trabalho do Ecoteste.